Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do FenteCast, o nosso podcast para tributário e negócios. E hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais. A Laura, vou trazer aqui o currículo dela, que é um currículo muito bom, por sinal. A Laura ela é advogada, especialista em Direito e Processo Tributário há 10 anos, pela Escola Paulista de Direito. Fundou o escritório especializado em gestão de passivos de empresas em crise, tudo a ver com o nosso tema de hoje. E não é à toa que ela é especialista em transação tributária. Já tem um spoiler do tema. Laura, seja muito bem-vinda. E estamos aqui também com a Maria Cristina Arcoverde, que é formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, advogada tributarista com especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, membro da Comissão Temática de Direito Tributário da OAB Goiás, especialização em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, vice-presidente da OAB Goiás da subseção de Inhumas. Inhumas? Falei Inhumas. Só isso, tá? Apenas isso. Tá bom. Ufa! Terminei o currículo. Seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar de um tema que vem sendo muito repercutido na área tributária, que é a transação tributária. Inclusive, muitas empresas vêm utilizando dessa estratégia dentro da sua gestão, inclusive financeira. Então, a gente vai entender o que é a transação tributária, como ela funciona, quais são os pontos sensíveis que temos em relação a esse tema e como que a gente leva isso para o nosso dia a dia, sejamos nós tributaristas ou as próprias empresas. Bom, sejam bem-vindas e acredito que nós podemos começar a nossa conversa com vocês explicando um pouquinho o que é a transação tributária afinal, quais são os benefícios dessa ferramenta para o empresário. É um prazer estar aqui com vocês e vamos compartilhar um pouquinho aí de conhecimentos, né? Então, a transação tributária, ela na verdade é uma espécie de negociação entre o contribuinte e o fisco. No caso, nós vamos nos ater aqui a uma transação tributária no âmbito federal. Então, realmente é uma espécie de negociação para pôr fim a um crédito tributário, né? Através de uma negociação, a depender do valor da transação ou por adesão, um valor inferior. E dentro dessa perspectiva de fazer uma negociação, um acordo, o contribuinte ele vai tentar, então, encaixar a sua capacidade financeira com a sua capacidade contributiva para tentar ficar regular perante o fisco. Mas me diz uma coisa, o fisco ele tem arbitrariedade para dar reduções, facilidades para o contribuinte quitar esse débito? Explica para a gente de forma operacional como que isso acontece, qual que é a vantagem de utilizar essa ferramenta? A diferença da transação para as outras negociações que já houveram é justamente um olhar para o devedor e para a dívida, não só na arrecadação em si. Ah, que então, legal. Hoje, existem critérios de cálculo para aferir não só a situação patrimonial, mas também financeira. Porque o fato da empresa ter um patrimônio expressivo não representa uma disponibilidade financeira para pagar as obrigações. Perfeita essa distinção, né? O que é patrimônio, o que é disponibilidade desse patrimônio. Então, essa análise dessa situação financeira e econômica que vai realmente graduar as concessões que o poder público pode fazer. Ah, que legal. Então, um desconto sem contrapartida é renúncia fiscal. E isso não pode ocorrer. Então ele não é livre para conceder qualquer tipo ilimitado de benefício para o contribuinte. Então ele tem que seguir ali um padrão para isso. Nunca houve, né, tanto poder discricionário no procurador. Olha. Mas o procurador tem um limite, ele tem uma regra a seguir, que é a classificação de capacidade de pagamento. Legal. Eu acho que isso é um ponto super importante, porque até pouco tempo atrás, nós não tínhamos muita forma de negociar com o fisco. Então, o que acontecia? Vamos supor que uma empresa está passando ali por algumas dificuldades financeiras, ela deixou de pagar seus impostos, ela fica ali com aquele imposto em aberto, e a única forma, muitas vezes, que ela tinha ali de negociar era aquele parcelamento ordinário, né? Que já
ou aguardar um refis da vida, né, algum outro O parcelamento. refis ficou famoso, né? Sim, Porque ele exato. veio como um fôlego, né? Uma possibilidade além do ordinário, né? Exato. Então, agora a gente está falando de um outro cenário. A gente está falando, peraí, eu tenho uma dívida, né? E eu não tenho só uma alternativa Engessada. engessada e muitas vezes muito mais custosa de negociar aquilo, né? De, enfim, voltar à minha operação. A gente precisa lembrar que tem empresas, por exemplo, que precisam de CND, né? Que precisam ter esse compliance em dia para ter as suas operações de volta. Então, ela passou ali por uma dificuldade financeira, ela precisa e quer negociar aquilo com o fisco, mas antes nós tínhamos modalidades muito restritas, engessadas, né? Então, o empresário ele ficava ali naquela situação bem complicada. Aquela sinuca mesmo, né? Aquela De bico. sinuca de bico. E agora a gente está falando de outro cenário. Então, peraí, agora eu vou negociar com o fisco de acordo com as minhas condições financeiras, né? Claro que não é tão abrangente assim, mas digamos que é um cenário muito melhor do que tínhamos antes. E a pergunta que eu quero trazer aqui para vocês é se realmente, né? Nem sei se tem uma pesquisa efetiva sobre isso, enfim, houve mais pagamentos, né? Os contribuintes estão de fato regularizando suas situações e isso aumentou após a transação. E até vocês podem trazer, né, exemplos aí dos próprios clientes de vocês. Né? A Laura, ela já é uma especialista em transação, então tenho certeza que essa demanda aumentou pelo menos, tá? E como que vocês enxergam esse mercado da transação tributária? Houve uma mudança no pensamento dos empresários. Eu vejo pelos meus clientes ali, há mais de 10 anos acompanho empresas em crise e que o inadimplemento era parte da estratégia. Então, havia esse sentimento, isso é real, né? Muito real. Esse sentimento de que entre deixar de pagar fornecedor, deixar de pagar folha, eu vou deixar de pagar imposto. Porque eu sei que daqui 2, 3 anos vai sair um refis. vai ter um refis. Então, eu venho de uma advocacia que era ganhar tempo para chegar até o próximo refis. E tanto para os empresários isso não se sustenta mais, quanto para a União. A arrecadação teve uma implementação muito boa, foi um sucesso. Os editais, a primeira parte que eram editais de adesão, fizeram um boom e fez todo mundo olhar e falar, se a gente conseguir fazer uma ferramenta que o empresário possa se regularizar, ele quer regularizar, ele precisa, ele quer negociar com o poder público, ele precisa... Porque muitas vezes a situação de devedor não foi algo intencional ou dolosa. Às vezes um desfluxo de caixa, às vezes até mesmo uma mudança de interpretação, que levou ele naquela situação de devedor. E não que é um dolo, né? Um devedor contumaz, porque o devedor contumaz ele tem outra característica. Mas é importante a gente colocar também que quando a gente fala de refis, né? Havia realmente, como a Laura colocou, essa inversão na prática comercial, de realmente o empresário deixar de recolher os tributos como uma estratégia. E, vamos dizer assim, era uma espécie de financiamento inverso, né? Porque aí ele não recolhia o imposto, ali ele poderia agregar no valor da sua mercadoria ou do seu serviço de uma forma não muito ética, né? E, com isso, aumentar aí o seu valor de créditos tributários devedores, esperando o próximo refis para regularizar. Então, na verdade, essa questão de o refis e a transação tributária hoje, o refis, a transação, como a Laura colocou, vem para alavancar, para transformar o mercado de negociação dos débitos tributários. Teve, então, uma mudança de mentalidade do empresário. Sim, principalmente porque eu acho que a finalidade, que é arrecadatória, ela se cumpriu, né? Desde a implantação da regulamentação, na verdade, em 2020. Então, os 3 anos até esse ano, né, Laura? Então, a arrecadação, realmente, de fato, ela aumentou, ao contrário do que acontecia com o refis. Havia adesão... vou conseguir agora minha CND, né? Vou estar regulamentado por algo. E logo nas primeiras parcelas, acabava, já deixava de pagar, voltava o inadimplemento. Então, voltava de novo aquele passivo gigante, aquela falta de recolhimento para os cofres. Mas essa origem do problema do endividamento também vai do perfil. Eu recebi essa semana uma ligação muito interessante
de um cliente que ele queria fazer uma ação revisional, porque os juros eram abusivos no Simples Nacional. Eu falei, nossa, se fosse tão simples, né? Não, mas eu deixei de pagar 2022, o débito já quase dobrou. Eu falei, tem Selic, já está inscrito em dívida ativa, é assim mesmo, não tem juro abusivo aqui não. Tem talvez. Previsão legal. Talvez. Mas a gente tem uma forma de negociar para esse tipo de cliente, que eu vou explicar. Ó, você está numa situação que tem uma previsão legal para te dar um desconto, que é uma microempresa e que tem um desconto, deu uma negociação... Os mais interessantes, na verdade. Deu 47% de desconto. Então, foi algo bem maravilhoso, bem interessante. Mas eu vim de um histórico de consultoria. E o que eu via nas empresas maiores é lançamento de ofício. Então, deixou de pagar lá ou fez um crédito de 5, de repente virou 50. Porque daí vem multa de ofício, vem juros, multa, e nunca é rápido. Quando vem 4 anos depois e aí acumula todo esse período, né? E acumula. E depois aquela dívida se torna impagável. Porque não tem uma relação com aquele faturamento que a empresa está realmente gerando. Sim. Então, a transação trouxe esse olhar para o que realmente a empresa está faturando, para como que ela está se desenvolvendo, o que tem disponibilidade de caixa. E por mais que existam hoje as transações de adesão, que é uma forma empacotada, existe a possibilidade de personalizar, de trazer as suas informações, de demonstrar, de fazer prova, né? E aí a importância de um especialista para fazer essa composição de forma personalizada, porque eu vejo dentro, né, da área do contencioso, algumas pessoas restringindo a transação, que é um mecanismo que eu vejo que é tão estratégico, à simples modalidade da adesão. E aí o que eu percebo é que muitos profissionais, talvez até por desconhecimento de como agir para chegar na forma personalizada, não tem essa conduta com o teu cliente. Então eu queria saber de vocês, em uma transação que tem esse perfil mais personalizado, analisando mesmo o fluxo financeiro da empresa, como que vocês fazem? Então, primeiro a gente pega a análise de documentação fiscal, faz a análise de DRE, faz a análise de balanço. A gente pega a documentação de relação de credores, pega extrato bancário e a gente faz uma conciliação para realmente apurar qual é a capacidade de pagamento. Eu não posso só falar que eu não posso pagar. Sim. Eu tenho que falar, eu quero pagar e tanto. Eu tenho que provar e mostrar como as possibilidades. Então, a gente faz... É um laudo, até essa semana eu estava conversando com um colega lá da frente, lá com o Daniel, a gente estava fazendo uma composição ali para fazer essa parte da análise contábil. No meu escritório, o nosso time é só de advogados. Então, quando a gente precisa de um apoio ali, a gente terceiriza o contábil. Então, a gente tem uma preocupação de fazer uma demonstração financeira para começar a conversar. O que eu acho que a transação trouxe para os advogados, aquele poder de negociar, afastando o judiciário, a gente consegue trazer naquele negócio e explorar todas as capacidades do advogado, de trazer os argumentos, de demonstrar os números e de fazer uma apresentação para quem realmente vai decidir. Então, e bem ou mal, são advogados dos dois lados, né? São advogados públicos e privados que falam uma língua comum. Então, esse poder de demonstrar e de realmente trazer uma solução para o seu cliente é diferencial e eu acho que é o futuro da advocacia. Então, esse domínio de negócio, bem ou mal, é um contrato, né? Sim. E o cuidado com as cláusulas também, porque quando a gente fala de um contrato individual, a gente tem 1001 cenários que pode acontecer. A gente vai ter que pedir a desistência das ações judiciais. Exato. Ter esse cuidado, tem que ser estratégico. Tem que colocar isso tudo na ponta do lápis, né? Se eu não falar nada, vai pagar a sucumbência de tudo. Ou, às vezes, perder a possibilidade de excluir um crédito da transação tributária, como a gente tomou conhecimento no escritório de um caso que houve a adesão pelo start, no simples aperta o botãozinho de aderir à transação e tinha ação tramitando no STF já a favor do contribuinte nos finalmente, para que ele tivesse o direito ao reconhecimento do crédito. E ele incluiu todos os créditos lá na transação tributária, ou seja, ele renunciou àquele valor que estava. Então, a questão técnica não tem como, né, renunciar. É preciso ter estratégia, analisar como
a Laura pontuou, o cenário do empresário, qual que é às vezes vai ser necessário propor demandas, às vezes vai ser necessário interromper parcelamentos para se agregar um valor maior de débitos e às vezes conseguir com isso na transação individual acima de 15 milhões aí, uma melhor negociação pautada aí no que realmente o cliente pode pagar. Ou seja, com a realidade dele. É um trabalho que envolve uma análise bem verticalizada, não só para a situação do débito, mas para a situação da empresa e o cenário que ela está inserida. Então, o exemplo que você trouxe, Sim. olha, existia aqui uma ação que já era favorável para o contribuinte na Corte Suprema, ou seja, já estava próximo, né, de chegar ao fim, creio, e ela foi, talvez, perdida, né? Não sei qual que foi o desdobramento, mas você coloca o cliente numa situação que não é mais benéfica. Aquilo que era para ele usar uma ferramenta, para ele se valer de um benefício, foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Então, o que eu acho interessante da transação e de se especializar nisso é porque a gente tem um trabalho anterior, não é só ali preencher um formulário e mandar. A principal parte é preparatória, de levantamento de dados. A importância de colocar tudo isso no contrato. Exatamente. Se a gente teve um problema, né? Teve um colega que trouxe isso lá no grupo da frente, que ele fez É verdade. todo o trabalho de adesão e tudo mais, que envolve toda essa análise estratégica, e o cliente achou que era só apertar o botão. E depois não queria pagar o... Mas tem muita gente que confunde isso, né? Acho que transação é parcelamento apenas, né? Que vai entrar ali, simular no site da Receita, apertar o botão, emitir a guia e acabou. E não, né? Mesmo porque existem algumas modalidades também de transação. Então, até o que eu queria perguntar aqui para você é o seguinte, hoje, quem pode aderir a uma transação? Qual é o requisito mínimo que eu tenho ali? É valor? É perfil da empresa? Como que a gente pode trabalhar com isso? Todo mundo que tem débito inscrito em dívida ativa pode transacionar. O que vai diferir uma modalidade da outra é o grau de concessão que vai haver do poder público. A capacidade de pagamento. Então, uma empresa que não tem restrição de caixa, que é um rating A, ela pode transacionar. Ela só não vai ter desconto, ela não vai ter um prazo alongado, mas ela pode fazer. Então, de acordo com o perfil da dívida e com o perfil do contribuinte, é que há concessões do poder público. Então, existe uma classificação que é gerada automaticamente pelo sistema e que é estimado, presumido, uma capacidade de pagamento e, através disso, é gerado um rating de classificação para a transação. A capacidade de pagamento é o valor em reais que aquela empresa pode pagar. E o rating é a letra A, B, C ou D, que é a classificação que a procuradoria dá para aquele cliente. Clientes com rating A e B não tem desconto e não tem mais prazo, é 60 vezes. Pressupõe-se que são bons pagadores. Pressupõe que pagou porque não quis, não pagou porque não quis. Exatamente. E os clientes com o rating C e D, eles têm acesso a mais benefícios. Mas a análise, justamente, nós, como advogados, fazemos uma análise do nosso cliente. A Procuradoria faz análise com relação ao grau de recuperabilidade. Ao cliente dela. Ao cliente dela. Afinal de contas, a Procuradoria é um escritório de advocacia, é o maior escritório do país, aqui né? Então, a análise deles é com relação à recuperação. Então, não tem por que dar desconto se eu tenho chance de receber. Então, eles fazem a gradação dessa forma. E isso é interessante quando a gente visualmente consegue entender no Regularize, quando a gente vê uma transação de adesão, mas é esse pensamento que a gente tem que ter quando vai levar uma transação individual. Porque você está pensando com o olhar do seu cliente. E você tem, se é uma negociação, a gente precisa de concessões mútuas. Então, a gente tem que entender que numa negociação individual, que se eu quero personalizar, quero trazer as características próprias do meu contribuinte, eu tenho que entender que a Procuradoria também precisa de alguma coisa. Preciso de garantia, eu preciso de, enfim, de outros critérios que ela precisa, né? Ali, né? Então, eu posso te dar um desconto, mas a gente vai encurtar esse prazo. Ó, se você parcelar em 36 vezes, eu vou dar 100% de redução de juros e multa. É possível. Mas tem que ter uma justificativa, tem que ter um suporte de documentos, e isso que eu acho que é interessante para o advogado conseguir demonstrar o seu valor, que ali realmente tem poder de decidir e de ser determinante na vida do contribuinte. Desculpa, pode? Perdão. E às vezes até a gente volta na questão do conhecimento técnico, né? De que a PGFN, às vezes, ela faz uma classificação
automática, né, sobre o risco de recebimento, rating das empresas. E elas podem ser revisionadas. Às vezes as empresas estão recebendo aí o rating A ou B, mas podem ser questionadas junto à PGFN. É possível, né, fazer uma revisão da capacidade de pagamento. Existe um procedimento para isso. E além da revisão desse rating, né, da capacidade de pagamento, a gente também pode levar dentro desse estudo preliminar uma revisão do próprio débito que está sendo transacionado, porque muitas vezes eu tenho um débito ali, e assim, já passamos por isso várias vezes, pode estar prescrito, mas até o próprio débito poderia ser menor do que de fato ele é. Vamos supor que a empresa tem um débito ali de PIS e COFINS, o qual ela não fez a exclusão do ICMS. Então, a gente pode revisar. Então, aquele débito que era majorado, 1 milhão, ele pode se tornar, sei lá, 800 mil, vamos supor. Então, são análises bem importantes, porque eu acho que vale a pena a gente bater na tecla aqui que transação não é um simples parcelamento, que é você entrar lá, simplesmente simular e apertar o botão. Exato. Né? Então, assim, um meio, né? É um meio, e é um meio importante. Então, ele tem que ser bem utilizado e tem que ser feito com profissionais que estão habilitados para isso. Porque senão você pode perder ali uma possibilidade que você tinha de discutir judicialmente, que poderia ser ainda melhor do que isso, né? E você deixa ali, às vezes, de fazer a revisão de um débito, que ele poderia ser menor do que está sendo apontado. Então, tem vários fatores que precisam ser analisados, né? Tem um passo a passo aí que precisa ser seguido nesse trabalho. Isso é interessante, Aline, porque cada escritório tem uma operação. Sim. Então, assim como alguns escritórios buscam como porta de entrada a recuperação de crédito, nós que atuamos com crise, nós temos que tentar resolver o problema, que o que está incomodando é penhora, a gente está com problemas processuais pegando. Sim. Sem CND. Sem CND. Mas no meu caso, meus clientes já CND nem o que é, né? O que come. Pra eles, ninguém o que é sabe. isso? O que é isso? Onde vivem, a gente tá né? com teimosinha pegando, a gente, 13º, cadê meu dinheiro? Esse tipo de problema emergencial mesmo. Folha de pagamento foi embora. Esse tipo de coisa. E quando a gente chega nesse ponto, a parte da negociação acaba tornando mais importante, porque você mostra para o seu cliente que você está dando um suporte, que você está fazendo alguma coisa ali, que está lutando por ele, e você tem acesso a documentos. Sim. Enquanto você está fazendo essa análise, você faz um pente fino na empresa. Então, você consegue oferecer outras soluções no mesmo produto ali. Né? Porque você olhou realmente para dentro da operação. Exatamente. E além de você ter essa parte anterior, a gente tem que ter um cuidado posterior, porque a gente tem que educar o nosso cliente que não existe a possibilidade dele não pagar. Ou ele vai pedir para sair, porque ele não pode se dar o luxo de ser excluído nesse caso, porque a transação traz uma penalidade. Se ele for excluído por falta de pagamento, ele vai ficar 2 anos de gancho sem poder negociar novamente. E outra coisa que eu acho muito interessante de apontar para os colegas advogados é que, embora a transação esteja no rol do CTN como forma de extinção do crédito tributário, é uma falha legislativa, né? Mentirinha. Ali a transação é um instrumento processual, assim como a consignação em pagamento, né? Não é a consignação em pagamento que suspende a exigibilidade, é o depósito que você faz. É o pagamento do crédito, né? Então, ali a transação, enquanto você está negociando, ela também não suspende a exigibilidade. Então, os processos continuam rolando. Então, existe uma contrapartida para olhar e cuidado disso também. Então, o processo e os atos expropriatórios. Continua, né? Não é porque eu apresentei uma proposta de uma lauda que eu vou juntar no processo e vai resolver, como muitos andam vendendo por aí. Então, existe esse cuidado também, né? Perigoso. E sobre a portaria, né, a 1241 de 2023, que está falando que traz maior transparência em relação a essa capacidade. O que vocês sentiram na prática? Traz mesmo essa transparência ou é para inglês ver? Por enquanto, tá para inglês ver, né? O que se publica são os acordos já realizados. Então, a gente sabe que aquele contribuinte conseguiu um benefício X, Y, Z, mas a gente não vai ter acesso como que se formou a capacidade de pagamento dele para dar aquele desconto. Então, se sabe que está tendo um grupo de estudos da Procuradoria para aperfeiçoamento dessa fórmula,
para que realmente haja um critério que leve em conta o maior número de empresas, porque hoje, por exemplo, essa fórmula não leva em conta a folha de pagamento. Então, para prestadores de serviço, olha só, onde o principal gasto é com folha, aí, né? é lucro para a empresa, né? Presumidamente, presume-se que aquilo aí é lucro. coloca ela numa capacidade que de fato ela não tem, né? Que não existe. Então, o que se sabe é que está havendo um movimento para que exista uma adaptação dessa fórmula com novos critérios. Mas a gente não tem esperança, como, né? porque se esse instrumento, ele está ajudando, como de fato está, a aumentar a arrecadação, aumentar a regularidade, e aumentando a regularidade você fomenta ainda mais a economia, porque o cliente consegue tomar crédito, investir no seu negócio, dentre tantos outros benefícios, e precisa haver uma contrapartida para que ele se torne cada vez mais usado, né? E como que ele vai ser cada vez mais usado? Tornando cada vez mais justo essas análises, né? Eu já vejo assim, apesar de, fatidicamente, talvez nós não tenhamos aí a prova dessa transparência que deva ter na transação tributária, nós, advogados, devemos incitá-la, né? Sim. Por exemplo, se de repente, como nós temos acesso, né, pelo princípio também da publicidade aos acordos ali informados, de repente a gente pode supor que talvez aquela empresa tenha os mesmos parâmetros, ou se for do mesmo segmento, que o nosso cliente, né? E na negociação processual jurídica, propor à Procuradoria da Fazenda Nacional que nós temos uma situação semelhante ao daquele acordo, e que, se não for, que a PGFN aponte o contrário, já que se trata de uma negociação. Sabe que eu escrevi um artigo uma vez falando exatamente sobre a transação, sobre o negócio jurídico, trazendo ela para o universo online para que houvessem mecanismos de transparência. Então, eu restringo ali as minhas possibilidades da total transparência através da tecnologia, do uso da tecnologia, que seria possível a gente criar um aplicativo. Depois eu vou até ressuscitar esse artigo que a gente publicou no Valor Econômico. Porque, se quiser, tem meios. Tem como tornar transparente. Agora, Thalita, você não tem um cadastro positivo? No Serasa, não posso saber a saúde financeira da empresa? Na lista de devedores, é pública a dívida, eu consigo o CNPJ saber se o cara deve tanto, XYZ. Não poderia constar o rating da empresa? Exatamente. Eu não vejo que isso fere algum sigilo fiscal. Não, pelo contrário, é um cadastro positivo. Se o débito tá lá, né? E não fere, já diz, né? É publicado, então. Não é? E aí, se a PGFN acaso venha a negar, então cabe a nós irmos aí buscar uma solução jurídica, né? Judicializar a situação para realmente ver, de fato, aí o princípio da isonomia, da publicidade, né? E da transparência aí efetivados, né? E algo que nós vemos também no mercado com as transações é o fato de que algumas empresas e até alguns advogados passaram a propor o pagamento também dessa transação, né, desse débito que foi transacionado com precatórios. Vocês também já atuaram nesse sentido? Foi de fato positivo? A gente, obviamente, consegue, né? Já estou afirmando aqui, conseguimos uma maior economia ali para o nosso cliente. Só que o precatório a gente sabe que também requer alguns cuidados, né? A gente sabe que tem um mercadinho negro, né? Assim como da recuperação de créditos, que a gente sabe que tem profissionais de todos os tipos e tem um mercadinho negro também, a gente sabe que os precatórios também é um ponto sensível, que ele pode ser muito benéfico, desde que, né, seja de fato um crédito bom. Vocês já colocaram precatórios também nas estratégias de vocês? Já colocamos isso na estratégia. E isso, até a gente assistiu uma live que foi muito interessante, falando que o problema nunca foi o precatório, né? Se você pegar uma Ferrari e colocar para fazer o serviço de um trator, pode ser uma Ferrari que não vai dar certo. Esse mercado de precatório foi muito prostituído. Então, para mim também falava de direito creditório e precatório, já me dava um arrepio. Eu falei, eu não quero nem ouvir essa conversa. Mas depois que a gente foi entendendo, foram também melhorando os mecanismos, os próprios tribunais certificando o precatório, então deu uma segurança para a operação. Então, dentre os serviços que a transação oferece, também é um plus para o advogado que saiba fazer essa análise e que traz o benefício para o seu cliente e também consegue vender mais um serviço para o mesmo cliente. Então, eu acho que para o cliente que está numa situação de transição, que já, evidentemente, é uma situação de crise,
o precatório é uma realidade e que, com certeza, tem que ser avaliada. Até porque quando você adquire um precatório, você adquire com deságio, né? Para quem ainda não conhece como que funciona, né, o bastidor por trás do precatório é isso. Então, você compra um crédito, um precatório que vale 100 mil e você compra ele com deságio. Então, você paga 40 mil reais, 60 mil reais para ter um crédito de 100 mil reais. Então, você já tem essa economia. Aí você transaciona e consegue mais desconto, você vai somando benefícios. Então, essa é a vantagem de utilizar o precatório para pagamentos, né? Quando nós falamos em transação tributária, que é permitido, está permitido lá na legislação. E considerando que a gente acaba ganhando ali no benefício econômico, também é uma parte do benefício. Exato. E essa nova portaria trouxe uma inovação muito legal com relação ao uso de prejuízo fiscal nas transações por adesão de empresas em recuperação judicial e extrajudicial, que é um outro ponto bem interessante e que não sei quanto tempo vai durar, se foi feita essa análise, que agora eu vejo o mercado da transação da recuperação extrajudicial. Porque muitas empresas com rating A que não têm acesso aos descontos, automaticamente, ao efetivarem uma recuperação extrajudicial, tem a reclassificação. Então, esse ganho de benefício econômico com os descontos que ela vai ter, compensam os custos. E a recuperação extrajudicial, por não haver essa intervenção do judiciário na empresa, realmente é uma oportunidade para os advogados avaliarem. Ou seja, mais um serviço que demanda muita análise técnica, muita análise estratégica de todo o cenário envolvido, né, de todas as situações envolvidas para a empresa, para tomar a melhor decisão. Né? Mais uma vez, somos, né, a gente fala, né, a Aline também fala muito sobre isso, que o tributarista, ele apresenta cenários, quem decide é o cliente. Então, exatamente, nós temos que trazer todos esses cenários para a mesa para que o cliente decida de acordo com a realidade dele. Né? Eu acho que cada vez fica mais claro o papel do tributarista, tanto num cenário positivo, onde eu quero otimizar o meu caixa, a minha carga tributária, né? Eu digo um cenário positivo no sentido de eu não estou com a corda no pescoço, né? Eu quero melhorar o que eu tenho. Ou um cenário negativo, onde eu tenho um passivo, é de extrema importância ter o auxílio de um profissional, de um tributarista capacitado ali naquelas situações. Porque olha só quantas coisinhas a gente precisa analisar para tomar a melhor decisão. Assim como quando a gente vai recuperar um crédito, né, e a gente tem o outro lado da moeda. Estou com um débito aqui agora. Qual é a forma que eu tenho de otimizar o meu pagamento, de colocar isso aqui no meu fluxo de caixa, dentro da minha gestão financeira, e pagando menos possível, que é o que todo mundo quer. E aqui no nosso podcast a gente fala para empresários, mas também falamos para tributaristas, né? E uma pergunta que eu sempre gosto de trazer perguntas para entender como que funciona também o negócio dos tributaristas que estão aqui com a gente. E o que eu gostaria de perguntar para vocês é, hoje, como que funciona essa prospecção desses clientes? Então, é uma prospecção, o cliente chega até você, Laura, Maria Cristina, eu estou aqui com um débito, o que eu posso fazer? Ou a gente tem uma forma de prospecção um pouco mais ativa. Eu já sei que esse cara tem um débito, eu vou acioná-lo e vou levar ali as minhas formas de trabalho. Como que vocês fazem hoje dentro de casa? Nós temos que usar as duas formas, né? Tanto o ativo como o indireto. E o ativo, eu acho que ele funciona muito mais quando a gente faz a abordagem para o cliente que já está na casa. Né? De repente, você apresentar para ele uma nova oportunidade, né? E apontar cenários, e vai ficar, pelo trabalho que você já vem prestando para ele, vai ficar muito mais fácil de você ter um novo contrato fechado. Certo. E o indireto mais com a divulgação, a criação de uma autoridade profissional voltada aí como um tributarista. Com branding mesmo, né? Exato. Criando esse... Produção de conteúdo, artigos, né? Eu acho que tem que ser um mixer aí das duas vias. O meu escritório tem um perfil de assessoria. Tá. Então, normalmente, os clientes acabam fechando um pacote mensal. Então, a gente faz barba, cabelo, bigode. A gente faz tudo. Quando a gente fecha o cliente, a gente faz a revisão, a gente apura o que tem de crédito, cuida das execuções fiscais, que como é um perfil de crise,
90% dos meus clientes estão em recuperação judicial, então a gente cuida dos processos mesmo, e dentro desse pacote a gente oferece a transação como a solução. Porque legal. até então, só a transação, o parcelamento que existia na recuperação judicial não era suficiente para atender a realidade. Então, para nós foi tão festejada e é um instituto tão caro para mim, porque foi a solução que os meus clientes precisavam. Então, eu tinha lá um universo de clientes que eu não tinha como resolver o problema, né? E eu sabia que eles não tinham como pagar. E não tinha como adaptar uma solução para eles. A gente conseguia fazer um negócio jurídico processual para resolver um problema pontual ali, liberar um assim-jude, uma coisa assim. Mas não tinha uma solução. Então, ali eu falei, é a minha oportunidade de resolver. Porque aqui a gente tem cliente de 5 anos. E eu falei, a gente não vai ter fim, a gente vai só levando. E agora não, a gente tem chance de resolver. Então, depois que os primeiros clientes que já estavam na casa, que eram cobaia ali, que a gente pegou um tanto de experiência no assunto, a gente passou a buscar clientes com perfil de autoendividamento, com a proposta de transação, e dos meus clientes que entraram pela transação, acabaram ficando para assessoria. Que legal. E eu acho até que a transação ela ainda é pouco explorada pelos tributaristas. É pouco explorada. Tem poucos que se especializaram, que realmente entendem os procedimentos, entendem as modalidades, que sabem fazer análise. Ou seja, tem um oceano de oportunidade pela frente para ser explorado. Tem empresa que desde a pandemia carrega problemas financeiros, inclusive em relação aos impostos, né, que vem ali, né, meio que capengando, mas sobrevivendo, e às vezes nem sabe também dessa possibilidade, né, justamente porque quando sai ali alguma nova legislação sobre o tema, eu vejo que tem aquele boom, né, de notícias e tal, mas eu vejo, até se a gente considerar a mídia social, poucos tributaristas, assim, bem especializados sobre isso, né? Então, por exemplo, a Aline fala muito de recuperação de créditos, a Thalita tem contencioso. Agora, transação é mais difícil, né? Já fica aqui uma dica. E aí, me sigam, que tem bastante conteúdo sobre transação. E até caminhando pro final, já veio, vou puxar esse gancho aqui pra gente finalizar, que infelizmente passa muito rápido. Esse cenário para vocês, eu queria saber de vocês, quais são as perspectivas? Olha, vai aumentar cada vez mais, é um serviço que cada vez vai ganhar mais força por conta da necessidade do cliente e do que você pode resolver e solucionar, ou não, isso aqui é fogo de palha, daqui a pouco passa. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu entendo que vai aumentar cada vez mais, principalmente se nós, tributaristas, nos conscientizarmos que ele é um meio, né, para um oceano azul de possibilidades, de regularidade fiscal. Vamos falar aí de empresas que trabalham com licitações, que precisam estar constantemente com sua CNDA, com sua regularidade fiscal em dias. Então, é recorrente essa análise, essa questão da regularidade fiscal. A partir do momento que houver uma maior expansão dessa consciência de que a transação tributária ela é da via vertical e horizontal, que vai apresentar muito mais além do que parcelamentos e descontos nos créditos tributários, como a Laura mesmo pontuou, uma oportunidade para você fazer uma varredura, né, em todo o sistema de escritura contábil da empresa e fazer outras verificações, outras possibilidades. Eu acho que vai aumentar o número de colegas a investir na transação tributária. E aí, Laura, acompanha a relatora? Acompanho a relatora. Eu acredito que é uma área rentável pela falta de profissionais capacitados. Fica a dica, galera. Fica a dica. Eu vejo que a gente tem trabalho anterior, durante e posterior na manutenção dessa transação e também no uso do precatório, ali, que eu acho muito interessante. Então, a gente consegue agregar muito valor para o nosso cliente. E esse tratamento diário com ele, que resolve, que realmente dá fim numa solução, porque o empresário está cansado de ser abordado para mais uma oportunidade que não resolve o seu problema. Então, eu acho que quando você realmente propõe uma solução, fideliza aquele cliente. E eu vejo que para o fisco são créditos irrecuperáveis.
e que realmente não haveria possibilidade de ter esse incremento financeiro se não for dessa forma. Então, eu acredito que veio para ficar ganha. e todo mundo ganha. E vamos ser honestas, eu acho que o intuito maior, tanto nosso como do empresário, é a manutenção das atividades dele de uma forma lucrativa. A empresa ela tem Então, uma função social, né? Existe um sim. ecossistema que depende da empresa, todos os Sim. funcionários, diretos e indiretos. Então, a função social ela deve ser priorizada. Essa nova portaria trouxe também os critérios de governança, sociais e ambientais, né? E que a Procuradoria tem que ter como norte esses critérios também. Sim, perfeito. Talvez a transação é até um ponto importante de reflexão aos sonegadores, né? Aquelas empresas ou empresários que acostumaram não pagar, né? Até como a gente trouxe aqui. Até que ponto de fato vale a pena? A gente sabe que hoje cada vez mais os cruzamentos são automáticos, né? A gente tem aí uma expectativa grande que em 2024 as fiscalizações vão aumentar, assim como as autuações. Então é o momento de só olhar a previsão precaver. orçamentária. Só olhar a previsão orçamentária, tá ali, né? A reforma tributária, né, com a unificação das, vamos dizer assim, das informações estadual, municipal e federal. Exato, então assim, já já temos sinais que esse é um caminho que teremos para 2024. Então, a empresa, o empresário que está nessa situação, é o momento de entender, né? Até que ponto esse risco que ele está correndo, de fato, vale a pena e ele vai conseguir sair ali da situação quando a corda estourar. E aí buscar profissionais realmente capacitados para solucionar as demandas dele, né, de todas as ordens. E é por isso que eu venho batendo nessa tecla, a Aline também, nós falamos muito disso lá na frente. Quanto mais capacitado o profissional, mais oportunidade de trabalho ele vai ter e ele vai saber como solucionar de fato as questões do empresário, que é, no final, o que vale, né? Exato. É isso, meninas. Quero agradecer. Pessoal de casa, se tiver alguma dúvida sobre transação, deixem aqui nos comentários, as meninas depois vão estar aqui também acompanhando, nós vamos respondendo vocês. É isso. Bom, muito obrigada mais uma vez pela presença e disponibilidade de vocês. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Fico muito feliz em tê-las aqui, né, membros da FENTE, e que agora trouxeram aqui conhecimento. Eu acho que isso demonstra o quanto a gente não fica só no papel de ensinar, mas também temos muito a aprender uns com os outros. Acho que esse é justamente o foco e o ambiente colaborativo que a gente tem dentro da comunidade. Então, agradeço muito vocês duas. Foi enriquecedor e com certeza nos veremos em muitas outras oportunidades. Então, deixo aqui o meu agradecimento. Agradeço também vocês duas por estarem aqui, por compartilharem tanto conhecimento, tanta clareza para o empresário, para quem está querendo ingressar na área. Obrigada. E vocês de casa, é só nos acompanhar para o próximo episódio. É isso, esperamos por vocês. Tchau, tchau.